Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos esse programa invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria lembrar vocês aqui do curso sobre introdução à obra de Eric Voegelin, que eu vou estar pronunciando aqui em abril, aqui em Colonial Heights, como no ano passado, e informações com o senhor Edui pelo telefone 041-3262-0100, 3262-0100 e 041-8884-6993. Também queria lembrar vocês o seguinte, as dificuldades técnicas para o lançamento do curso de filosofia em 5 anos, que eu vou dar pelo site www.seminariodefilosofia.org, já estão praticamente resolvidas, e eu creio que nós poderemos começar o curso em fevereiro. E mais um aviso aqui. O meu filho Luiz Gonzaga de Carvalho Neto estará dando um curso sobre simbolismo e cosmologia tradicional aí no Paraná, nos dias, começando em 14 de fevereiro. Os temas é o seguinte: exposição dos princípios da filosofia natural por meio de estudo e definição de termos como natureza natural, causa, princípio, elemento, movimento e outros, compreendidos à luz das teses das obras de Santo Tomás de Aquino e Aristóteles. Introdução às ciências simbólicas e descrição do simbolismo das diversas ciências cosmológicas, astrologia, alquimia, geometria, aritmética, música, geografia sagrada, etc. E comparação entre ciência tradicional e ciência moderna, diferença de objeto, método, qualidade, finalidade, função e princípios. Esse é um assunto que eu já lecionei informalmente muitas vezes, e agora meu filho está fazendo uma coisa mais sistemática. Então, aqui, informações pelos mesmos telefones 041-3262-0100 ou 41-8884-6993. Ou no local do curso, que é Rua Doutor Correia Coelho, 741, Jardim Botânico, em 14 de fevereiro, mas é melhor se inscrever antes. Também aqui um outro aviso. O Alex Machado, Cavaleiro do Templo, avisa que ele enviará para quem solicitar uma cópia em DVD da palestra do Yuri Bezmenov, aquela que eu mencionei aqui na semana passada. Essa palestra é extremamente importante. Ele não está vendo, ele está apenas cobrando o custo de produção material e do envio. É coisa de R$5, é uma mixaria. Não deixem de ouvir esta palestra, é extremamente importante para quem queira compreender o que está acontecendo agora. Embora a palestra seja de 1983, ela ainda é muito importante porque tudo o que o sujeito descreve ali, quer dizer, todo o processo da subversão organizada pela KGB, você observa aquilo acontecendo capítulo por capítulo até hoje. Por fim, outro aviso aqui excelente: o documentário The Soviet Story do Edwin Snor, que eu também mencionei aqui, está indicado no meu artigo União Soviética, Mãe do Nazismo, está traduzido, legendado e publicado no YouTube, Google Video e no servidor de arquivo ForShared. Quem quiser ter acesso a isso, busque o site www.endireitar.org. Então fica aqui o aviso do Wellington de Moraes. Então, parabéns aí ao Wellington e ao Alex Machado por essas iniciativas extremamente importantes. Aqui recebi uma carta muito simpática do Paulo Viana. Fomos colegas em tempos distantes quando escrevemos no Globo. Trabalhei no caderno de informática por 3 anos e pouco, mas antes disso exerci a profissão de repórter por muitos anos, tendo sido também tradutor e redator publicitário. Em 1999, mudei de malas e bagagens para as atividades comerciais da tecnologia, que com o tempo puderam pagar as minhas contas com menos desassossego. Muito bem, Paulo Viana, é isso que faz. De alguns anos para cá, venho acessando o TrollSpeak para me informar e deliciar com as suas transmissões. Sou como uma das poucas vozes e uma das poucas fontes lúcidas a se disseminar no Brasil.
Então, eu já me inscrevi no seminário de filosofia e quero baixar os arquivos para começar a ler o quanto antes. Muito bem, muito obrigado, Paulo Viano, muito amável, muito simpática a sua carta. Agora, uma carta aqui que me deu uma satisfação imensa foi essa que eu recebi aqui do Bernardo Emmerich. Eu vou ler uns pedacinhos dela. Acho que foi no último Trout Speak que você divulgou a palestra do Yuri Bezmenov, que temos graças aos heróicos esforços do Davi Carvalho. Eu já assisti a palestra, mas fiquei com algumas dúvidas. Por exemplo, em que estágio nós estamos no Brasil no processo de subversão? Nós não estamos mais no processo de subversão, nós estamos no processo de tomada do poder. O governo Lula se autodefine como governo de transição e você não tem a menor dúvida, o próximo governo já dará passos de gigante na direção da instalação do regime comunista. Isso aí é absolutamente inevitável, porque nos últimos 20 anos, né, o empresariado brasileiro, e mais os militares, e todas as chamadas elites, né, não fez outra coisa senão tentar acalmar o adversário mediante concessões que só o tornaram cada vez mais forte a ponto de fazer dele uma força invencível. Hoje, quem quiser dizer que não, fala, agora é tarde para dizer. Não, a milicada brasileira vai tudo ter o prazer de bater continência para o Hugo Chávez daqui a pouco. Mas... E depois nós vamos falar sobre isso. Mas, vamos lá. Muita coisa é dita lá, mas o Bezmenov não chega aos detalhes. Tá? Então eu pensei em um programa de pesquisa que poderia ser desenvolvido nos próximos anos. Verificar como a ação da KGB se deu no Brasil. Bernardo, isso é de uma importância enorme, enorme, enorme. Porque, veja você, o pessoal vive falando aí em atuação da CIA no Brasil, Nunca ninguém conseguiu nomear um único agente da CIA lotado no Brasil. Nunca nenhum. Tá certo? E, no entanto, da KGB nós sabemos que até o sujeito que era embaixador do Brasil, presta atenção, o cara que era embaixador do Brasil na União Soviética, no meio da década de 70, era agente pago da KGB. Consta que fez um serviço de merda, como é próprio do brasileiro, tá certo? Mas que foi agente, foi. É isso. Sem contar, vamos dizer, que a KGB tinha o controle de diversos jornais no Brasil na década de 60, ou seja, tinha agente para tudo quanto é lado. Né? Eu me lembro no tempo que eu era militante ali do Partidão, todo mundo sabia quem era o homem da KGB lá, porra, entendeu? Não era muito segredo. E aqueles negócios, aquelas viagens, né, o pessoal que, vou para a União Soviética para estudar balé, eu vou para estudar medicina, vou para estudar geologia, tá? E tudo conversa mole, voltava tudo agente da KGB. Outra coisa, quando você vê, estuda aí, pega a biografia dos jornalistas brasileiros, né? E você vai ver lá, quando o sujeito trabalhou para a agência TASS, para a agência Novosti, para a Rádio Havana, para a Rádio Praga, é bom saber o seguinte, não existia jornalismo na União Soviética, só existiam serviços governamentais de propaganda. Então esses camaradas foram funcionários da KGB. E esse aparato todo sob o domínio da KGB. Sempre. Então foram funcionários da KGB. Então quando o sujeito aparece, o camarada tem uma bela biografia de jornalista, 40 anos de serviço, olha aqui, trabalhou na agência TASS, trabalhou na Rádio Havana, não sei o quê. Isso é agente de influência. Quer dizer, ninguém estava lá para praticar jornalismo. Pô. E você acha que alguém entra num lugar desse sem ser sob o controle estrito da inteligência soviética? Mas que brincadeira é essa, meu Deus do céu? Principalmente se o sujeito trabalhou na Tchecoslováquia. Por quê? Porque a atuação da KGB nos países do terceiro mundo era feita através do subserviço de inteligência dos países satélites. Hungria, Tchecoslováquia, Romênia, etc, etc. Por exemplo, quem atuava ali no Oriente Médio era a Romênia. Quem atuava na América Latina, especialmente no Brasil, era a Tchecoslováquia. Então está lá tudo contado nas palavras do Stanislaw Bittman, tá certo? No livro The KGB and Soviet Disinformation, que é um livro de memórias dele, onde ele conta o que ele fez, e está lá a atuação dele no Brasil. E é ele que conta que ele tinha o controle de vários jornais, etc, etc. Então esse pessoal que trabalhou para a Rádio Havana, para a Rádio Praga, etc, tudo agente de influência. Olha, quem se aventurar a investigar na história da mídia brasileira a presença dos agentes de influência soviéticos vai ter ali, sabe,
é uma fortuna, uma riqueza, uma mina de ouro de informações. Tá certo? Então procure ver jornalistas brasileiros que trabalharam nesses lugares. Isso aí é uma primeira fonte. Tá certo? Se você quiser, te dou um nome já. Mauro Santayana. Mauro Santayana trabalhou na Rádio Praga, foi comentarista político da Rádio Praga. Você imagina o que é a gente ser comentarista político na rádio de um governo comunista? É propaganda comunista e só, é agente de desinformação, evidentemente. E trabalhou na Rádio Havana. Tem esse pessoal que trabalha na revista América Livre, mesmíssima coisa, tá certo? Agora, mais interessante do que esse dos tempos recentes são os mais antigos, dos anos 40, 50, não é isso? E vai investigar lá, por exemplo, a vida do seu Márcio Moreira Alves, você vai encontrar coisa muito interessante nisso aí. Tá certo? Talvez até hoje em dia eles não tenham mais medo de contar. Né? O Mauro Santayana alardeia para todo mundo. Trabalhei na Rádio Havana, trabalhei na Rádio Praga, como se isso fosse mérito, como se isso fosse sinal de idoneidade jornalística, quando isso é sinal de que tu não é um jornalista, tu é um agente de influência, tu é um militante, tu está lá para fazer propaganda soviética e desinformação soviética. É a coisa mais óbvia do mundo, tá certo? Pelo menos devia ter a coragem de assumir, tá certo? Olha, eu estou aqui para fazer propaganda do comunismo, não estou para fazer jornalismo, não. Deveria assumir, pelo menos, né? Agora, ficar posando de que é um jornalista como os outros, fala, olha, o que é isso? Aqui nos Estados Unidos, se você descobrir que um jornalista, que ele trabalhou para a CIA, para o Serviço Secreto Militar, para qualquer coisa, ele está acabado. Ele está acabado como jornalista. Agora, no Brasil, não. O nego trabalha para a KGB e todo mundo puxa o saco, acha que é uma coisa linda, maravilhosa. Entendeu? Então, Bernardo, o seu projeto é extremamente importante. Eu vou colaborar com você em tudo o que for necessário. Vai dar muito trabalho. É isso? Mas eu acho que é uma coisa que vale a pena. Existe um autor ucraniano, eu esqueci o nome do sujeito agora, mas eu vou te dar outra semana, que escreveu um livro muito interessante, História da KGB. O livro tem pouquíssimo material sobre o Brasil, tá certo? É um camarada que foi prisioneiro da KGB, e se depois, semana que vem, se eu lembrar, eu te dou o nome dele, se não você me escreve, eu passo. Eu tenho até o livro dele no meu computador. Ele me passou num disquete quando eu o conheci no Paraná, é um tipo muito interessante. Foi prisioneiro da KGB e fugiu. E ele escreveu uma história da KGB. Como ele é um recém-chegado, tinha pouco material sobre o Brasil. Mas, entre outras coisas, ele conta. Você vê a profundidade da ação da KGB no Brasil. A KGB chegou a grampear o escritório do então presidente da República, o general Figueiredo. Figueiredo estava lá falando, a KGB ouvindo tudo. Por isso a CIA pode fazer um treco desse no Brasil. Né? Quer dizer, a CIA no Brasil é um mito. Né? Houve países da América Latina que a CIA atuou com alguma intensidade, mas no Brasil, se fez alguma coisa aí só fez cagada, porra. Então, Bernardo, vai em frente, parabéns pelo seu intuito. Agora, uma outra coisa que ele sugere aqui seria criar, vamos dizer, acompanhar a distorção esquerdista da mídia nacional dia por dia. Olha, quando eu criei o Mídia Sem Máscara, o objetivo era esse. Depois, por uma série de contingências, né, a coisa acabou tomando outro rumo e virou uma espécie de um jornal político, o que é uma coisa errada, porque jornal político, fazer oposição política, muita gente já faz. O que precisa fazer é o exame diário da mídia e fazer exatamente isso que você disse. Quer dizer, você comparar as notícias que saíram com as que não saíram, com as de outras fontes. O exemplo que ele dá é assim, por exemplo, na Folha, publica a matéria sobre o novo cachorrinho que o Obama comprou para os filhos. Né? No mesmo dia, a China mata lá mais 1.000 cristãos e não sai uma linha na Folha. É isso mesmo. Então o pessoal está interessado, tá certo? Em puxar o saco nem do Obama, eles puxam o saco do cachorrinho do Obama, você está entendendo? Agora, o que interessa, as notícias efetivas não saem mesmo. Então, eu fiz o Mídia Sem Máscara para documentar isso aí semanalmente. Acabou não sendo feito. Claro, tem muitas matérias que fazem isso. Mas o grosso das matérias que acabaram saindo no Mídia Sem Máscara são matérias políticas, em geral, sem o enfoque de mídia. E a ideia é acumular essa documentação. Se você fizer isso dia por dia, no fim do ano você vai estar absolutamente horrorizado. Horrorizado com Folha de São Paulo, horrorizado com o Estadão, horrorizado com o Globo.
Você vê que isso aí são órgãos criados para mentir, para manipular, para enganar as pessoas. São organizações criminosas, você está entendendo? Eu, infelizmente, né, eu quando era jovem, eu decidi ser jornalista só por um motivo, porque jornalismo tinha meio período. E eu queria sobrar tempo para estudar, era só 5 horas de trabalho, falei, ótimo, é isso mesmo que eu quero. Tá certo? E fui trabalhar no jornalismo por causa disso e acabei me envolvendo na profissão. Hoje eu me arrependo profundamente, tá certo? Porque eu vejo que é uma profissão de gente muito desonesta. Sobretudo, aí no Brasil e em São Paulo, o jornalismo é praticamente só militância comunista. Tá certo? Se você acompanhar ali a história dos chamados grandes jornalistas brasileiros, é tudo ou comunista ou simpatizante. Tá certo? E a fiscalização, a censura que eles exercem é uma coisa cada vez mais descarada. Mais tarde eu vou contar mais coisas sobre isso, vocês vão ficar horrorizados. Né? Teve até aquela declaração ali do Luiz Garcia, né? Dizendo que não, nós abrimos aqui o Globo para toda a esquerda, e daí nós avançamos tanto nessa direção que nós tivemos que contratar um sujeito de direita para escrever, que foi o Olavo de Carvalho, coisa da qual muito nos arrependemos. Quer dizer, o sujeito está confessando na cara. Essa que põe 200 articulistas, repórter, comentarista, ungueiro de esquerda lá, e nós temos que disfarçar um pouco, coloca um para a direita. Porque o sujeito está confessando que é um manipulador. Isso aí é vigarice. Agora, o Luiz Garcia não sabe que isso é vigarice. O Luiz Garcia sempre tem a consciência limpa, porque ele jamais a suja num contato com os próprios atos. A consciência está um lado, os lados são do outro. Ela nunca vê, então ela jamais se suja. Tá? Então, isso aí, se você fizer esse acompanhamento, Bernardo, você vai ter uma enciclopédia da mendacidade jornalística brasileira, e é uma das mais descaradas do mundo. Tá certo? Isso aí não é xingamento, não. Isso aí é fato. A gente está dizendo isso e pode provar. Você vê que no Brasil até os órgãos de fiscalização de mídia também estão na mão da esquerda. O Observatório de Imprensa, né? o Observatório da USP. A USP é um observatório de mídia. Veja você, eu fiz uma matéria no Mídia Sem Máscara mostrando de onde saía esse observatório. Era a Fundação Ford, era a organização de esquerda, um pool de organizações de esquerda juntando para quê? Para fiscalizar, vamos dizer, a cota de esquerdismo, né, necessária. Não pode baixar daquela cota. Né? Claro que, por exemplo, no Observatório de Imprensa, o Alberto Dines, por mais esquerdista que seja, ele ainda tem um pouco de consciência jornalística. Então, de vez em quando, né, ele deixa sair uma ou outra coisinha contra a esquerda, mas no máximo, na maioria dos casos, não é isso, não. Você sempre tem, assim, 300 negros escrevendo a favor da esquerda e 1 ou 2 da direita. É assim mesmo. E essa é a cota que eles aceitam. Agora já não estão aceitando mais. Eles acham que 1 ou 2 é muito. Eles não aguentam mais. Né? Então, é isso aí. Tá aqui, o Maír Fortuna me escreve sobre o meu artigo A Ciência contra a Razão. Olá, professor. Seu artigo é tirar o fôlego. Capacidade de síntese, sua capacidade de síntese é uma coisa espantosa. Não é capacidade, obrigado, Bahia, mas não é minha capacidade de síntese, é falta de espaço. Entendeu? Então o jornalismo espreme, a gente espreme, e você vai obrigado, assim, ou você não fala nada, né? Quer dizer, o ideal deles é fazer artigo tão curtinho que não dá tempo para você discutir nada. Você só chuta a sua opinião e pronto. Ou então você cria uma técnica específica para você poder explicar coisas complexas em pouco espaço. Eu fui obrigado a fazer isso. Né? Isso aí é mérito da merda do jornalismo brasileiro. Agora, para não dizer que é só jornalismo brasileiro, assim, eu vou contar para vocês um negócio que é de cair o queixo. De cair o queixo. Tá certo? Olha aqui, quando estourou aquele problema com o governador de Illinois, o tal do Blagojevich, né, que estava lá, foi preso porque estava leiloando a vaga do Obama para o Senado, automaticamente surge a dúvida. Né, mas, peraí, mas ele não poderia leiloar a vaga do Obama sem a aprovação do Obama. Então a turma do Obama, ou o Obama deve estar metido nisso, ou alguém da turma dele. Então, por mais obamista que o pessoal fosse aqui, a pergunta era absolutamente inevitável. Porque o negócio do governador foi um escândalo monstro. Durante uma semana, 2 semanas, não se falava de outra coisa. Sabe lá o que é a polícia chegar lá no Palácio do Governo e levar o nego algemado? O que é isso, pô, né? Se bem que, olha, o governo de Illinois é normal. Os últimos 4 ou 5 governadores, 4, eu sei,
do Illinois já passaram pela cadeia, então isso aí também passou. No Illinois isso aí é normal, então, por isso que o Obama tinha que vir de lá, é o lugar certo, né? Então, evidentemente, apareceu essa suspeita. Também tem aquele promotor, o Patrick Fitzgerald, né? O Patrick Fitzgerald, o sonho dele é destruir algum presidente. Ele não tem preconceito contra ninguém, ele odeia todos por igual, e ele quer ferrar com todo mundo, você está entendendo? O sonho dele é botar todo mundo na cadeia. Então ele ouviu falar desse negócio também, né? Também ouviu falar daqueles negócios embrulhados do Obama com Tony Resco. Então está atrás dessas coisas. Bom, daí ficou aquela dúvida. Então o Obama, naturalmente, juntou lá o seu escritório de equipe de transição e disse que fez lá uma investigação rigorosíssima, né? Investigou-se a si próprio e, naturalmente, concluiu que era inocente. Ele deu uma entrevista dizendo, nem eu, né? Ele até deu uma gaguejada, né? Ele disse, eu não tivemos contato nenhum com o Blagojevich. Ninguém daqui conversou com o Blagojevich. O negócio ficou ruim porque, umas semanas antes, um assessor do Obama, o principal consultor do Obama durante a campanha, que se chamava David Axelrod, o Axelrod tinha dito que o Obama tinha tido um encontro com o Blagojevich uns dias antes. Daí o Obama soltou o desmentido oficial após a sua idônea autoinvestigação, dando lá a entrevista, falou, não, ninguém aqui conversou com o Blagojevich nenhum, faz tempo que não contactamos o cara, etc, etc. Bom, daí o Axelrod imediatamente falou, não, de fato eu me enganei, não foi isso. Bom, ficou tudo elas por elas. Daí a mídia inteira disse, Obama está inocentado, Obama não tem nada a ver com isso, Obama está limpo. Acontece que tem uma ONG que chama Judicial Watch. E essa ONG não se contentou com a história e fez a coisa mais óbvia. Acionou o governo do Illinois através do Freedom of Information Act, que é uma lei que tem aqui que obriga o governo, né, a revelar os documentos oficiais quando não são divulgados, quando normalmente, pode ser divulgado anormalmente através do Freedom of Information Act. A única exceção que houve até hoje, sabe o que é? Os documentos da certidão de nascimento do Obama, né? E também os documentos universitários dele, os documentos médicos dele. Tudo isso aí foi acionado pelo Freedom of Information Act, não foi entregue até hoje. Eu creio que será entregue lá por 2045. Né? Mas eu sei que essa ONG não se conformou com a história de que o Obama não tinha nada a ver com o Blagojevich e acionou o governo do Illinois. Passado uma semana, eu recebi uma cartinha do governo do Illinois dizendo, olha, nós só temos aqui 2 documentos a respeito de contatos entre o governador Barack Obama e o governador Blagojevich. Primeiro documento, uma carta do papel timbrado do escritório de transição do Barack Obama, assinada pelo próprio Barack Obama, de próprio punho, nos seguintes termos. Prezado governador, ficamos muito felizes com a conversa que tivemos no dia 2 de dezembro. 2 de dezembro, quer dizer, foi uma semana antes de estourar o escândalo. E quem ficamos satisfeitos? Obama, Barack Obama em pessoa? Não, Barack Obama e mais Joe Biden. O presidente eleito e o vice-presidente eleito, ambos tiveram uma conversa altamente satisfatória com o governador Blagojevich a respeito da transição, uma semana antes de estourar o escândalo, no dia 2 de dezembro. Isso é papel oficial. Vocês procuram Judicial Watch. É fácil de encontrar. Uma ONG chamada Judicial Watch. Lá tem o link para onde estão os documentos transcritos em PDF. Documento oficial do governo de Illinois. Né? Agora, para piorar o negócio, tem lá uma outra carta datada de 17 de novembro, em que os 3 chefes do escritório de transição, 3 coordenadores do escritório de transição, que é o João Podesta e mais 2 outros canalhas, tá certo? Escrevem para o Blagojevich dizendo, não, nós temos que permanecer em contato, nós temos que trabalhar juntos durante esse tempo todo. De maneira que esse encontro do Barack Obama e Joe Biden com o Blagojevich não foi assim que ele estava andando, estava lá se encontrar no mesmo puteiro, às 3 horas da manhã, pelado, né?
aquele bando de mulheres, ô, Blagojevich, você também por aqui. Não foi assim. Foi um negócio oficial marcado com antecedência dentro de um plano. Então é o seguinte, mais uma vez o Barack Obama mentiu para todo mundo e é claro que ele está escondendo alguma treta com esse Blagojevich. Então, mentira do Barack Obama não é um grande negócio porque tem o site obamaforgeries.org. Lá tem 158 mentiras do Barack Obama. Então é 159ª. Tá certo? Não é de espantar ninguém, mas acontece que essa aí é um negócio criminal, porque o Obama já foi interrogado pela polícia, e ele oficialmente, para a polícia, ele disse que não conversou com Blagojevich nenhum. E agora está provado que conversou. Então o cara é um criminoso mesmo, é bandidinho, tá entendendo? Agora, o mais espantoso não é isso. Quer dizer, mais uma treta do Barack Obama, falei, já não me surpreende mais nada. Se disser assim, olha, ele vendeu aí a Baía de Manhattan pro primo dele, Ray Odinga, por $2. Não me surpreende, tá entendendo? Agora, o mais bonito é o seguinte, você sabe quantos jornais noticiaram isso até agora? Nenhum. Isso quer dizer, o abismo entre noticiário e realidade está ficando maior do que o mundo. Cabe o mundo lá dentro, tá entendendo? Então, a mídia virou o mundo da fantasia. É só fantasia e manipulação, é só propaganda. Também eu não é nem estranho que isso aconteça, por quê? Porque os jornalistas são formados hoje naquela escolinha desconstrucionista, de que não existe realidade, só o que existe é narrativa. Então o negócio deles não é dizer a realidade, é inventar uma narrativa, impor a narrativa. Quer dizer, aquele que impõe a narrativa domina o futuro. Essa é a ideia e os caras estão praticando exatamente isso. Agora, o leitor, o povo ainda não sabe disso, ele ainda pensa que jornal é aquilo que o repórter é aquilo de 50 anos atrás, o que ia lá, via e anotava e contava o que via. Falava, agora não é assim mais, meu filho. Essas empresas de mídia estão muito unificadas, elas obedecem a uma orientação constante, tá certo? E, como sempre, o povo demora para perceber, o povo está sempre atrasado, né? Aliás, por definição, né? O otário fica sempre sabendo das coisas depois do vigarista. Quer dizer, quando você está lá na sua casa, né? Tranquilo, cuidando da sua vida, o vigarista já está tramando como é que ele vai tomar o teu dinheiro, comer a tua mulher, né, isso, tomar as tuas propriedades, deixar você na tanga, você está entendendo? E você não está nem sabendo. Quando você fica sabendo, é porque é tarde demais. Então, nesse caso aqui, também, até hoje o pessoal não se tocou que a mídia, né, mudou. A mídia não é mais a mesma. Antigamente havia desonestidade no jornalismo, mas hoje só existe desonestidade. Toda a grande mídia nos Estados Unidos se tornou uma imensa fraude. Já não é aquele negócio que a gente fala, não, a mídia está manipulando a opinião. Não. Agora, ação total. Não é brincadeira o que eu estou falando. Quer dizer, a mídia se tornou um órgão de governo. Então, há pouca diferença entre a função da mídia hoje nos Estados Unidos e a função da mídia na União Soviética. Então, é uma espécie de socialismo de livre mercado. Não é isso? São empresas particulares, só que elas combinaram entre si, né? E disseram assim, olha, contra o Obama, nada pode sujar o Obama. O Obama tem que sair limpo, né? E eu acho uma das coisas mais maravilhosas a respeito do Obama, que tudo que se fala em favor dele, tudo, 100% é colocado no tempo futuro. São esperanças. O Obama é a esperança da humanidade, o Obama vai fazer isso, o Obama vai fazer aquilo. Ninguém fala nada de bonito a respeito do passado dele. Porque você vai ver, o que o Obama fez? O Obama não fez merda nenhuma. Não há o que contar. Tá certo? Não há nada. A não ser aquele negócio de ajudar o Ray Odinga, né? Dar dinheiro do contribuinte americano para o Ray Odinga, né? Fazer uma viagem, né, para o Paquistão no tempo que era proibido entrar americano lá. Ele entrou no Paquistão, não se sabe com que passaporte. Fazer essas coisas assim, fazer aquele negócio do Tony Resco, né? E dizer, não tenho nada com o Tony Resco, nunca fiz negócio com o Tony Resco. Daí o pessoal fala, mas tem uma casa que o senhor comprou por valor inferior, facilitado pelo Tony Resco, papapá. Não sei de nada, tem nada. Agora apareceu os documentos, apareceu a cobrança do imposto da casa, não está em nome do Obama, está em nome do advogado do Tony Resco. Quer dizer, é um negócio impressionante, né? Quer dizer, eles pegaram o sujeito mais brega que tinha, mais... sabe, bandidinho mesmo, mais filha da puta que tinha, e escolheram logo esse. Por quê? Porque nesse eles mandam, porra.
O Obama fará o que George Soros mandar, o que os Rockefeller mandarem, tá certo? O que a turma dos Bilderberg e CFR mandar, ele vai fazer por quê? Porque eles têm uma pilha de papel para acabar com a vida deles. Fala aqui, desgraçado, você obedece nós aí, você voltou pro tempo da escravidão, né? Olha aqui, neguinho, lá vai chicotada, meu. Obedece, fala o que a gente mandar, cala a boca, burro. Daí o Obama, mas cala a boca, rapaz. Olha aqui, senão nós contamos seu negócio do Tony Resco e você tá ferrado. Pegamos tua certidão de nascimento do Quênia, mostramos para todo mundo, e tu sai daqui direto para a cadeia. Então ele, sim senhor, sim senhor. Chega lá o Jorge Soros, põe o pinto na mesa, te endereçava, plof, né? Que pinto mole, que o homem já está com 80 anos, plof, põe em cima da mesa. Obedece aí, desgraçado. Obama, sim senhor, sim senhor. É por isso que eles querem Obama, porra. Né? Agora, se botasse lá um negro que tem vergonha na cara, como Alan Keyes, queria ver alguém subir em cima do Alan Keyes. Não é empregadinho de ninguém. Eita, nós. Bom, tem aqui no site www.urgente24.com, né, um artigo do Esteban Hernández em espanhol perguntando se Obama representa Bilderberg? Interrogação. Fala, por que interrogação? É a coisa mais óbvia, porra. Mais óbvia. Não adianta nada dizer, essa é a teoria da conspiração. Pô, estou um pouco interessado. Você vê, a gente vem com fato, com documento, e você vem com esse rótulo pejorativo e acha que vai assustar alguém? Ora, porra. Né? Caramba, o negócio tá brabo, viu? Vamos ver o que mais, né, temos aqui. Aqui, ó, o Fernando Pavlov. Caro Olavo, acabo de ouvir a gravação do programa, a leitura da minha carta. Seus elogios me alegraram. Ouvir tua gargalhada me faz sentir o sujeito grato, retribuindo um presente. Muito bem, se eu não puder dar pelo menos, né, fornecer pelo menos um motivo da risada, para que eu vou servir? Porra! Né? Eu não gosto de ver ninguém triste, exceto os meus inimigos, tá certo? Triste não, eu gosto que eles ficam bem bravos assim, roendo o pé da mesa de ódio e sem poder fazer nada. Até aquela molecada. Olha, o D'Artagnan Zanella me escreveu uma carta muito interessante aqui sobre aquela turminha, aqueles viadinhos lá do Olavo nos odeia. Eles se reúnem todo fim de semana lá, ficam na casa planejando, nós vamos lá apertar a campainha e sair correndo, né? Faz aquela reunião, aquela assembleia, lá, todo mundo com o dedo no cu, né? Então, discutindo, planejando besteira, com ideias malignas. O que nós vamos fazer com o Olavo? Nós vamos assustar, nós vamos derrubar ele, nós vamos tocar a campainha e sair correndo. Daí o D'Artagnan escreve o seguinte: Olavo nos odeia? Vejam como as coisas são. Um bando de desocupados e desocupados se reúne numa comunidade do Orkut para se divertir difamando um homem e ainda coloca o nome na comunidade. O fulano nos odeia. Putz, além de serem desocupados com merda na cabeça e rancor no coração, são covardes da pior hipótese, que imputam o ódio contido em suas almas e destilando nas linhas difamantes a vítima da discórdia disseminada pela patota revoltada em nome do vil prazer de falar pelos cotovelos. É assim mesmo. É um negócio de dar dó. Quer dizer, agora, se eles ao menos tivessem um pingo de dignidade, eles até mudariam da comunidade de Olavo nos odeia para nós odiamos o Olavo. Mas era esse o nome da comunidade no começo, chamava nós odiamos o Olavo de Carvalho. Depois, não, isso pega mal, vamos dizer que é ele que odeia a gente. Porra, eu lá tenho tempo para ficar odiando 4.000 moleques viadinho. Porra, caralho, eu quero é que eles me odeiem mesmo, porque eles ficam bastante raiva. O que eles vão poder fazer contra mim? Ora, se juntar os 4.000 dentro de uma sala peidando, eles mesmo é que vão morrer, pô, não vai chegar nada aqui, né? Então, aqui, o Fernando Pavlov, né? Ontem e hoje visitei os blogs anti-Olavo e eles se alternam entre dignos de compaixão e instigadores de ódio e homicida. Não tem ódio e homicida por isso, cara. Deixa eles ter, pô. O negócio é você provocar bastante eles, porque assim, o ódio emburrece, você tá entendendo? Né? Assim, quando a gente, inclusive, bate nessas pessoas, a gente não pode bater com ódio. Você deve bater, assim, com prazer, você está entendendo? Né? Então, tem pessoas... Por exemplo, uma época eu pegava a dona Marilena Chauí, né? E fazia uma desgraça com ela. As pessoas falavam, como ele odeia a Marilena. Odeia nada, porque eu estou escrevendo aqui. A minha mulher testemunha, eu fico escrevendo e rindo, porra. Olha o que eu vou fazer com ela. Quer. E dá risada, daí ela ficava...
louca. Ela disse, um cavalhete, eu odeio. Deixa os caras ficar odiando, porra. Vocês vão todos morrer, sabe? Isso aí, ódio da hemorroida e problemas cardíacos. Né? Problemas cardíacos vocês não se incomodam, mas em hemorroida aí vocês não podem mais dar o cu. Como é que vai ser isso, porra? Aqui, o José Corrêa de Mello me pergunta por que não foram inseridas aulas sobre o comunismo e Eric Fögelen no curso essencial, História Essencial da Filosofia. Olha, de fato, o curso as gravações do curso História Essencial são só, vamos dizer, uma parte desse curso, porque eu dava esse curso às sextas-feiras à noite, lá na Realizações, e no sábado à tarde eu dava o seminário de filosofia, que tirava dúvidas e completava. E essa parte do seminário ainda não foi colocada em circulação pela Realizações, espero que o seja em breve. É um material muito maior, então ali não vai dar para fazer aquela edição, né, caprichadinha, como foi feita, só das 34 aulas. Vai ter que ser uma coisa mais simples. Mas eu espero que isso logo seja divulgado. Daí tudo que não apareceu nas aulas principais aparecerá no comentário complementar. Né? Inclusive, eu mesmo sinto a falta ali, teve várias coisas que eu dei ali no negócio da filosofia islâmica que acabaram não entrando na coleção principal. É isso. E esses desenvolvimentos mais recentes, como o marxismo e a filosofia de Eric Fögelen, Bernard Lonergan, acabei não falando nada, nem deu. Também eu gostaria muito de ter aprofundado toda aquela parte sobre as chamadas ciências do espírito que apareceram na Alemanha no começo do século XX, com Wilhelm Dilthey e outros, né? Foi um desenvolvimento intelectual muito importante que, inclusive, beneficiou muito depois o Eric Fögelen. Gostaria de ter falado sobre isso. Também não deu. Eu acho que a minha aula sobre o John Duns Scott foi muito sumária. Eu preferia ter aprofundado mais. Enfim, ficou faltando um monte de coisa. Mas eu espero que, quando eu tiver um tempo, né, o pessoal fala assim, quando eu me aposentar, eu falo, bom, eu jamais vou me aposentar, né? O meu pai dizia assim, ele dizia, olha, enquanto você for jovem, se você puder, não trabalhe, porque um dia você vai ficar velho e vai começar a gostar disso, tá entendendo? Então eu acho que eu não vou aposentar nunca, mas quando tiver um tempinho, eu pretendo transformar todo esse material da história essencial da filosofia num livro. Nós temos ali material para 5 ou 6 volumes, né? Só o que já foi transcrito. Então, dar uma redação mais definitiva, colocar as notas de rodapé com toda a indicação bibliográfica, complementar as partes faltantes. Ó, Zé Corrêa de Mello, eu vou fazer isso quando der, tá entendendo? Então, sabe aquele negócio? Devo, não nego, pago quando puder. Então, aqui, olha aqui, o Alex Brum Machado pergunta aqui, professor, como ficariam os homossexuais estupradores depois da lei da ditadura gay, a Gestapo? Estupro homossexual estaria liberado no Brasil? Ora, vamos dizer para começar, né? Como dizia, tinha um sujeito lá, orador do interior, que falava assim, preliminarmente, todos os estupros ocorridos em cadeia são homossexuais. Sim ou não? Todos. 100%. Agora você imagina, né, se existe, né, algum ânus intacto na casa de detenção. Não tem. Né? Entrou, você já passa ali, né, pelo processamento. Né? Então, isso tudo é estupro homossexual. Ninguém fala nada. Agora, acontece que aqui nos Estados Unidos saiu um livro muitíssimo importante de 2 autores gays. Tá? Não são anti-gay, não são fanático religioso que está afim de... Né? Tem um amigo meu que diz, não, devia criminalizar o gay. Fala, não pode criminalizar, que você criminaliza a homossexualidade, você vai trancar ele tudo num lugar cheio de homem, rapaz. Você tá maluco? Né? Então na Romênia o homossexualismo era crime. Tá certo? Então, estavam todos lá trancados, aquele bando de homem trancado na cadeia, né? Fazendo, vocês imaginam o quê? Agora, e também, é claro, é nojenta a ideia de você prender o sujeito por causa de uma preferência sexual dele. Né? Desde que não venha comer ninguém aqui na minha casa, está tudo bem. Tá?
comer meus filhos. Pera aí, calma lá. Agora, os autores chamam David Island e Patrick Letellier. O livro chama-se Men Who Beat the Men Who Love Them. Homens que batem nos homens que os amam. Eles juntam ali as estatísticas e diz: um homem gay é surrado por outro gay a cada 90 segundos. Só durante esse programa aqui já levaram um bocado de porrada. Em 1997, houve 3.327 casos de violência doméstica gay. Só falando gay, não estou falando aqui das lésbicas, não, é só homem. Essa aqui é só de homem. Se quiser saber das lésbicas, procure aquele documentário She Stole My Voice. É sobre o estupro lésbico. Que diz que 2/3 das mulheres lésbicas sofreram estupro de suas companheiras lésbicas. Então está aqui. Esse livro é recomendado aqui pela Judith Reisman. Está lá, procure na página www. Dr. Reisman. Judith com TH. Reisman, R-E-I-S-M-A-N. Essa mulher é uma heroína, é fantástica, essa doutora Reisman. Tá vendo? Essa mulher colhe os dados, informa as coisas. Foi ela que denunciou todos aqueles crimes do pessoal do pessoal que faz pesquisa sobre sexualidade. Então pega lá a conduta de criminosos presos e coloca aquilo como se fosse conduta média da população. Olha, como é que pode fazer uma coisa dessa? Então aqui esse David Island e Patrick Letellier. Men Who Beat the Men Who Love Them. Aqui, 650 mil gays levam porrada de seus amiguinhos anualmente. E daí ficam chorando e dizendo que é violência do fundamentalismo. Então, me mostra aí quantos camaradas apanharam dos padres, né? Padre, pastor, né? Quantos saem batendo no gay? Né? Quantas pessoas deram porrada em gay por motivo religioso? Não, isso aí é contra o evangelho, vou encher você de porrada. Ninguém faz isso, pô. Agora, violência, e daí ficam falando de violência doméstica. Esse negócio de violência doméstica é fraude. Se você for investigar a violência doméstica, a violência doméstica gay é 2 vezes maior do que a violência doméstica comum. Você soma lá, homem que bateu na mulher, mulher que bateu no homem, soma os dois, não dá o número de homem que bateu em homem. Aqui as estatísticas não tem mulher que bateu em mulher, não tem as lésbicas ainda. Se botar, vai dar muito mais ainda. Olha aqui, só a polícia, 1987, antigamente não tinha nem tanto gay na época. Em 1987, a polícia de São Francisco respondia a 100 pedidos de socorro por mês de violência doméstica gay. Agora esses caras ficam... olha, vocês têm que ler esse último livro da Ann Coulter. O assunto do livro é o seguinte: esse pessoal da esquerda só se faz de vítima, só se faz de coitadinho, enquanto isso eles estão ferrando os outros muito mais. Então ele fica se queixando de violência doméstica. Quem está fazendo violência doméstica são eles mesmos, porra. Muito bem, agora aqui tem o Paulo Muntz. Né? Ele pede uma ajuda para desmoralizar a teoria dos deuses astronautas. Digo, olha, mas a coisa mais simples do mundo. O doutor Richard Dawkins, né, ele acredita que a origem da vida foi definida, foram deuses astronautas que criaram a vida. Agora, os deuses astronautas, meu Deus do céu, são seres vivos. Né? São chamados deuses, assim, metaforicamente, mas são criaturas biológicas viventes. Então, quer dizer, você atribui a origem da vida a uma criatura biológica, tá certo? É assim, absolutamente nonsense. Isso aí não pode explicar a origem da vida. Mesmo que haja deuses astronautas, não é impossível nem que eles existam. E não é impossível também que tenham passado por aqui, tá certo? Porque os demônios saem de tudo quanto é fonte e nada impede que o demônio faça uma astronave, tá entendendo? E apareça de uma forma que ele queira, você tá entendendo? Então, assim como a ação de Deus no mundo não é só puramente espiritual, mas ela também age através de criaturas viventes, criaturas biológicas vivas, por que o diabo ia fazer melhor? Por que o diabo ia ser puramente espiritual?
Por que ele não pode ter um corpo? Por que ele não pode ter uma casinha né? Aí num asteroide qualquer? Tudo isso é possível. Só que é o seguinte, isso não explica nada. Então, os deuses astronautas são uma coisa, a origem da vida pelos deuses astronautas é outra coisa completamente diferente, é de uma estupidez fora do comum. Tá certo? Então, os deuses astronautas, se por acaso existem, eles não explicam nada, ao contrário, eles são um enigma maior ainda. Porque daí você teria que explicar como se originou a vida nesses lugares onde eles estão. Porra! Agora, o Dr. Richard Dawkins, quando falou uma coisa dessa, a origem da vida pode ser devida a deuses astronautas, ele tinha que apanhar. Isso aí não se discute. Tem que baixar a calça do sujeito e deixar a bunda dele vermelha. Tá entendendo? Pegar o chinelo, bater na bunda, dizer aqui, moleque, vai estudar, vagabundo, para de falar besteira. Agora, todo mundo quer tratar o Dr. Richard Dawkins com respeito. Até o Alistair McGrath. Não, o Dr. Richard Dawkins é uma sumidade. Sumidade nada, é uma besta quadrada. Ele pode ter entendido alguma coisa 20 anos atrás, mas agora está completamente gaga. Então, vamos ver o que mais. Aqui, o Edgar me pergunta através do Orkut: professor, gostaria, se possível, que o senhor discorresse no próximo Trout Speak uma questão relativa à teoria cristã da guerra justa. A condução de operações bélicas, tomando como caso concreto a reação de Israel contra o Hamas, é um teatro de operações sabidamente recheado de civis, inclusive crianças como escudos humanos, constitui violação dos princípios da guerra justa. Olha aqui, Israel avisou todo mundo pelos celulares, avisou um por um: sai daí, filha da puta, que lá vai bomba. Hã? Avisou todo mundo. Foi a primeira vez na história humana que se fez isso. Quer dizer, o exército invasor avisou a população civil, pegou todos os celulares que pôde descobrir, mandou ligar para todos um por um, dizendo: ó, nós vamos bombardear tal dia, sai daí. Os caras, em vez de sair, o que eles fazem? Nós queremos ser escudo humano, sobe em cima do telhado, né? Então, o que é para fazer? Eu penso assim: se eu sou um soldado israelense e eu chego lá, e o filho da puta do palestino coloca o filho dele na frente como escudo humano, eu mato o filho e depois mato ele. Porque ele usou o filho como arma contra mim. Outra coisa, um guerreiro, um soldado, que em vez de defender o próprio filho, se esconde atrás dele, merece morrer. Isso é a maior prova de baixeza, de vileza, tá certo? Esse pessoal não merece viver. Quem faz isso tem que ser morto, sim, pelo simples fato de ter feito. O escudo humano é a coisa mais porca que já houve ao longo de toda a história. Você vê isso, inclusive, se você analisar isso com as próprias tradições islâmicas. Você vê, tem uma famosa história em que está marcada uma batalha entre um rei espanhol e uns príncipes muçulmanos. E aconteceu que os príncipes erraram o caminho, em vez de parar no campo de batalha, foram parar no castelo do rei. Só que o castelo só tinha a rainha e mulher e criança. Daí ele falou: oba, então vamos tomar o castelo, né? Só que a rainha saiu e passou um sabão neles. Falou: vocês não têm vergonha de atacar a mulher e criança? Que os caras abaixaram a cabeça e foram embora. Mas isso aí foi lá no século XII, meu filho. Agora perderam totalmente a vergonha, você está entendendo? Porque agora, se fosse agora, eles iam entrar e estuprar todas as mulheres, depois matar, como faz na Suécia, que diz que estuprar a mulher sueca não é pecado. Tem que estuprar. Quem é essa gente? E depois fica se escondendo atrás de filho? Né? Não sei quem me contou uma história, minha mulher que conta a história, não sei quem contou para ela, de um camarada que estava caçando lá, veio um macaco, ia atirar na macaca, a macaca botou um macaquinho na frente, falou: ó, que a macaca faça isso, porra, olha, não pega bem nem para macaca. Mas esses homens barbudos que dizem que são guerreiros, que dizem que são heróis do Islã, caralho, vocês são um bando de viado, filha da puta, tá certo? Assassinos covardes, você está entendendo? Agora, se você usa o seu filho como arma, o seu filho vai morrer e a responsabilidade é sua, não é de quem atirou. Agora, Israel foi de uma delicadeza humana nesse caso incrível. Porque, olha, é aqui o que diz tem um comentarista aqui, o Jonah Goldberg, que é um articulista que eu gosto muito, né? Ele diz o seguinte: existem mais cidadãos árabes vivendo em Israel do que em toda a Palestina no ano que Israel foi fundado. Olha, se Israel quisesse matar palestinos, por que não vai matar aqueles que estão no seu próprio território, ué?
Ao contrário, protege os filhos da puta, dá emprego público para eles, dá todos os direitos civis, né? Dá crédito imobiliário. O que é isso? Dá educação de graça. Agora, eles querem fazer o genocídio, matar todos os palestinos. O que é isso? Que mentira é essa, porra? Você imagina se o Hitler, né, ele tratasse os judeus na Alemanha como os judeus tratam os palestinos que vivem lá dentro. Como cidadãos. Quer dizer, aí não teria genocídio nenhum. E como hoje não tem. Né? Ademais, não existe genocídio sem pregação de genocídio, gente. Se não tem propaganda do genocídio, não dá para fazer um genocídio. Você precisa ter que convencer a população do seu país a dizimar a população. Dizimar é matar um décimo. Né? Um décimo é aquilo que, né, segundo Vladimir Bukovsky, os comunistas matam preventivamente quando tomam o poder. Chega lá, mata 10% primeiro, depois nós conversamos. Né? Então, que propaganda genocida tem dentro de Israel? Procura lá um jornal israelense, uma rádio israelense, que diga que tem que liquidar todos os palestinos. Nenhuma diz isso. Mas no mundo árabe inteiro, todo dia, estação de rádio, jornal, escola, dizendo nós temos que matar os judeus até o último. Então, a guerra de Israel é mais do que justa. É mais do que justa. Tem que ir lá e soltar bomba nesses filhos da puta mesmo. Tem única esperança de paz ali é quebrar a espinha do Hamas e depois do Hezbollah e depois do governo do Irã. Tem que botar esses camaradas de joelho. Tá certo? Olha, você não vai ter um estilingue, desgraçado. Tu vai trabalhar, nós não queremos matar você, vai trabalhar, vagabundo. Tá certo? Em vez de querer ficar roubando os outros. Então, olha o tamanho de Israel e olha o tamanho dos 30 e tantos países islâmicos que tem em volta e ainda tem gente. Um cara na Folha escreveu Davi contra Golias. Eu digo, o quê? Você só que está vendo o contrário, porra. E que gente mais cínica, porra. Mas vamos ver. Será que ainda dá tempo de falar alguma coisa? Peraí, tem um telefonema aí, vamos ver. Olha, se for a turma do Olavo de Carvalho nos odeia, já vou mandar enfiar o dedo no cu na mesma hora. Ou então vão mandar tirar o dedo do cu, porra. Você tem que perder essa mania. Alô? Alô? Quem é? Olá? Que é o Davi Eu? de Richmond. Quem? Davi de Richmond. Oi, Davi, tudo bem? Não sou dessa turma, não, do Carvalho nos odeia, não. Ainda bem, ainda bem. Essa palhaçada aí só faz você perder tempo. Viu? Eu tô ligando mesmo pra dizer que eu tô contente com você, porque eu venho acompanhando o rádio já há alguns meses. Até então eu não conhecia você, nunca tinha ouvido falar. Mas eu tô gostando pra caramba, sabe? E eu fiquei contente quando você disse que o seminário de filosofia ia estar aberto para quem não tem informação acadêmica, não tem... Não, é melhor não ter formação acadêmica, porque, olha, ensino de filosofia no Brasil é uma palhaçada, palhaçada. Qualquer aluno meu com 2 anos de estudo sabe mais do que qualquer professor de filosofia no Brasil. Isso aí eu já comprovei inúmeras vezes. Esses caras não entendem da universidade nada, isso é uma empulhação. Pois é, eu fiquei contente porque eu de fato, eu não tenho nenhuma formação. E... Não, se começar do zero, tudo bem, tá ótimo. Não tem nenhum problema. E outra coisa com relação a Israel e a Palestina, eu estava assistindo um documentário esses dias na HBO do Jimmy Carter. Ele escreveu um livro dizendo, não sei se você... Jimmy Carter é o maior inimigo de Israel, inimigo dos Estados Unidos, inimigo de si próprio. Tá certo? Olha, Jimmy Carter já devia ter sido jogado na privada para descarga há muito tempo, só sai besteira daquela boca daquele homem, porra. Você acha que do que está escrito lá nada procede do que ele escreveu? Como é? Você acha que não procede nada do que ele escreveu lá no livro? Eu não sei o que ele disse nesse lugar aí, mas tudo que eu ouvi Jimmy Carter falar até hoje, sempre apresenta os palestinos como uns coitadinhos, falando, não é verdade isso aí. Os palestinos não são os palestinos são todo mundo árabe, é todo um esquema que reúne 30 países armados até os dentes, porra. Todos eles jurando exterminar Israel. Há 20 anos eles falam isso, porra. Isso está mais do que documentado. E depois negócio de criancinha, olha lá no YouTube, tem documentário lá
de garoto treinando, fazendo um treinamento militar, são criancinhas, não, são soldados treinados. Tem documentário de criança decepando cabeça de homem, tá entendendo? Cabeça de homem adulto, e sendo aplaudido pelos adultos. Eles estão fazendo dessas crianças monstrinhos. E depois ainda se esconde. As crianças foram receber tratamento, os caras ainda se escondem atrás delas. Como é que é para tratar a pessoa capaz de fazer isso? Eu imagino se entra um bandido aqui em casa, e eu, em vez de defender minha família, eu vou me esconder. Como esses caras se escondem atrás de criança, até embaixo de saia de mulher. Isso é subgente, porra. Nesse livro, ele tem como título, fazendo referência ao apartheid que houve na África do Sul, onde eles fizeram, bom, não sei lá na África do Sul, mas ali na região do West Bank, eles criaram muros em volta, tipo, como que isolando os palestinos ali de West Bank, para ter passagem, entendeu? Inclusive na faixa de Gaza também. Bom, mas meu Deus do céu, veja, quais palestinos estão isolando? Israel está cheio de palestinos lá dentro. Esses não estão isolados, eles estão lá dentro, vivem pacificamente, têm todos os direitos. Eles estão isolando os agressores. Inclusive fazer muro, até porque isso é uma estratégia meramente defensiva. Tem que partir para o ataque como partiu agora. Fazer muro. E o pessoal ainda reclama. Esse é o muro de Berlim. Oh, meu Deus do céu, o muro de Berlim era feito para as pessoas não fugirem do paraíso comunista. Não é para o inimigo não entrar com tanques e bombas, etc. É exatamente o contrário. Agora, esse pessoal, cabeça de Jimmy Carter, é tudo a mesma coisa. Porque você faz um muro para defender a sua casa do ladrão, né? Ele diz que o muro está oprimindo o ladrão. Não, porque eu, de maneira nenhuma, sou a favor de palestino. Inclusive, eu sou crente, então eu sou a favor de Israel, povo judeu, entendeu? Só que esse documentário... Israel, assim, a existência do Estado de Israel é uma coisa que não se pode negociar. O judeu precisa do... Pense você o que quiser, você pode ler lá. Eu não gosto muito dessa figura do Theodor Herzl. Era um cara muito ambíguo, me parece, tá entendendo? Era mais um modernista, era um cara que ele não era judeu crente nem nada, era esse judeu modernista, né? Então eu não gosto da figura. Porém, a ideia dele, o Estado de Israel, é uma necessidade absoluta. Se existisse o Estado de Israel nas décadas de 30, o Hitler não teria matado 6 milhões de judeus, porque os caras iam simplesmente correr para Israel, porra. Uhum. Agora, você quer que o povo que está espalhado no mundo não tenha nem para onde correr? O que é isso, porra? Isso é de uma crueldade imensa. Eles têm que ir do território deles, sim. Não, isso eu entendo perfeitamente, só que eu procuro observar as coisas dos dois lados, entendeu? Às vezes, a gente acaba pendendo para um lado que não é bem o correto, sabe? Às vezes a gente não sabe direito exatamente dos fatos e acaba combinando... É esse o problema. É esse o problema, não saber direito os fatos. Por exemplo, você já viu por isso que eu fiz menção na CNN às 8 horas da noite, às 10 horas da noite, documentário do Hamas jogando bomba em Israel todo dia, durante anos a fio? Não aparece. Você já viu criancinha judia estraçalhada? Não, nunca aparece. Agora chega lá, o judeu joga meia dúzia de bomba, aparece milhares de criancinhas no dia seguinte. Aquelas criancinhas que os palestinos, eles mesmos colocaram lá para morrer. Quer dizer, isso é propaganda. Eu vi um outro documentário esses dias de uma moça jovem, palestina, que botou bomba nela e foi para Israel e explodiu um mercado lá e matou uma menina da mesma idade dela. Os camaradas acham isso lindo. Como? Quer dizer, quantas explosões já não tem só com homem-bomba lá dentro? Não, aí depois eles colocaram... não para de enviar os foguetes. Chega um dia que estoura os táxis e eles não, vamos ter que parar com isso. Não há segurança nenhuma em Israel. O pessoal não pode andar na rua, porra. Não, isso eu entendo perfeitamente. Paz, depois não cumpre. Se adianta fazer tratado de paz, agora o Obama diz, nós temos que dialogar com o Hamas. Mas que dialogar? Já dialogou. Os caras não param de jogar bomba, porra. Não, isso tem acontecido desde que eu nasci. Desde que eu entendo por gente, não tem paz lá, entendeu? Mas tipo... Agora, quando foi o judeu que tomou a iniciativa de invadir? Nunca. Ele tomou um território. Sim, tomou depois que os outros agrediram e ele, no revide, ele foi lá e tomou, falou, agora é meu. E fez muito bem tomar. E não é para devolver.
Se eu fosse primeiro-ministro, eu não devolvia 1 centímetro quadrado. Se vocês vieram aqui para me roubar, eu roubei vocês. Tá entendendo? Uhum. Então dane-se. Não, é tipo, a minha posição é a seguinte, eu não quero tomar o nosso parte... tempo aqui acabou. Ok, beleza. Então, Foi muito bom falar com você. tudo de bom para você. Fica na paz, tchau. Então, turma, acabou aqui o nosso tempo, lamentavelmente. Né? Então, muito obrigado a todos. Até a semana que vem. Muito obrigado.